Boa noite, senhores policiais ferroviários do Brasil. Por enquanto, figuramos como substituídos processuais, como dispõe a Constituição, após o nosso reconhecimento. Então, seremos policiais ferroviários federais no cargo de inspetor. O que ocorre com a polícia rodoviária, Inspetores de polícia rodoviária, inspetores de polícia ferroviária. Há uma simetria entre as duas corporações. Logo também, como já falei aos senhores, devemos ter isonomia também salariais, pautadas naquela lei dos cargos e salários, a qual está inclusa a polícia rodoviária. Mas eu fiz aqui algumas anotações, alguns detalhes sobre a nossa situação. E eu, a cada 30, 40 dias, eu venho até os senhores trazer informações, passar aos senhores o que está ocorrendo e também com algumas opiniões do que pode ocorrer, fazer algumas argumentações de possibilidades. Mas de antemão eu gostaria de agradecer ao nosso assessor jurídico, o Vanderlei Rutilhano, nosso querido diretor, que sempre abraçou a nossa causa, está trabalhando em prol dos policiais, com muito afinco. Trabalhamos em conjunto em vários documentos que nós não paramos de enviar ou receber. Trata-se de negociações. Então, queria aqui reconhecer de público o nosso diretor Rutilhano. E também saudar aqui o nosso companheiro, nosso colega, nosso também apoiador jurídico, o Ailton Cunha Soares, que presta um grande serviço também à nossa associação e aos policiais. E os nossos advogados, que estão imbuídos na questão jurídica da nossa causa, E são esses advogados que a gente se reúne, que a gente conversa, videoconferência, por telefone, presencial. Então a gente procura trazer as questões jurídicas para a categoria. Quando eu venho aqui falar para os senhores, eu falo de coisas concretas, documentos, leis, Constituição, o que está ocorrendo, o que foi escrito e assinado. Nada aqui eu falo abstratamente, eu falo de coisas reais. Senhores? Agradeço a todos os nossos associados a grande credibilidade depositada em nossa associação, que desde sua criação vem dirimindo dúvidas, orientando, passando todas as informações possíveis, prezando pela categoria, dignificando a categoria, com responsabilidade, clareza nas disposições, inclusive em nossas páginas, em nossos sites, pois somos uma organização bem constituída, percorrendo todos os ritos que dispõe sobre uma organização de uma entidade. Fazemos tudo dentro da lei.
Então, quando a gente vem falar, tem um outro cidadão estava falando que o Carlos dos Alves pratica alguns plágios, mas a questão é a seguinte: a gente tem que falar das coisas que estão dispostas em nossa situação, lá no Ministério da Justiça, Ministério Público Federal, no STF, na AGU. Desculpe, que no Rio Grande do Sul é chuva um dia, sol no outro, é 1 grau, no outro é 30. Então, geralmente ataca a garganta da gente. Então, quando eu venho falar aqui alguma coisa, eu então faço uma remontagem, né, vamos dizer assim, do que vem ocorrendo para aguçar aí a inteligência dos senhores, para fazer uma análise e fazer as suas avaliações. Então, hoje eu estou aqui para falar sobre a questão da ação civil pública, que se encontra a tutela de urgência lá no STJ, Superior Tribunal de Justiça. E quando a gente abre o site daquele tribunal, a gente pode ver que a ação civil pública são 4 processos, 4 números de processos no bojo de uma ação civil pública, né? Do processo principal. Então, nós temos lá, acredito que já no STJ, além da tutela, temos lá o mérito, que deve ter subido aí da segunda instância de Pernambuco. Processinho pequeno sobre aquela suspensão do concurso público lá na CBTU, no Minas Gerais, e a questão da prisão do pessoal em Pernambuco pela Polícia Federal. Então, tudo isso, eu conversei aqui no âmbito jurídico, deve ser solucionado em uma decisão só. Né? O ministro Gurgel de Faria, nesse momento, eu enviei documentos para lá, deve ter finalizado já a apreciação da nossa ação civil pública, tanto da tutela como do mérito, e ele deve fazer um julgamento dos 4 processinhos juntos, porque seria perda de tempo julgar um depois o outro, tratando-se da mesma situação. E depois que a suspensão do concurso e também a prisão do pessoal, é um processo pequeno, né? Já está bem definido. Então, quando a gente fala aqui, a gente fala das disposições que eles chamam de preâmbulo pretoriano pátrio, né? Todos os processos, ações judiciais que giram em torno de um assunto só. Então, quando o juiz vai tomar uma decisão, ele procura saber o que há, né? Quais são os processos que existem no ordenamento jurídico sobre aquela questão. Como os senhores podem acompanhar alguma decisão do STF, quando ele vai tomar uma decisão, o ministro, ou até o colegiado, eles, nas suas teses, manifestações, para depois proferir o voto, né, a decisão, eles invocam uma decisão que aconteceu lá atrás, anos atrás, e citam ali, ministro tal, vamos dizer, Aires de Brito, em 1990, tomou uma decisão, então eu concordo com ele e tal, a decisão minha vai ter simetria com a dele. Então é assim que funcionam as coisas. Então, quando nós começamos a trabalhar na Associação Nacional, nós procuramos interagir com vários órgãos que têm a ver com a nossa situação, que vão fazer parte de uma negociação, de uma estruturação, de um reconhecimento. Então, a gente vem plantando e colhendo frutos
desta interação, né, pessoal? Então, eu não poderia deixar de citar aqui, vocês podem ver aí no nosso site, anapffsimplesite.com, na página O Erro Fatal, que aconteceu lá em 1995, a partir de 90, aquele sindicato criado, né, para tomar de assalto os cargos da polícia, queriam levar todo mundo junto, afinal de contas eram colegas de trabalho, né? Empregados públicos, né, metroviários com policiais ferroviários federais, né, não tiveram a grandeza de apresentar um trabalho lá para o Ministério da Justiça. O decreto autorizou o senhor Joel Conceição a envidar esforços para então da regulamentação do departamento. E como vocês podem ir lá nessa página, né, no nosso site, e acompanhar o que foi dito lá numa audiência pública. O que ele falou, né? Inclusive, ele assenta lá que ele achava que nem ele tinha direito porque ele estava trabalhando na Flume 3. Né? Tinham outros na CBTU, outros na Flume 3. Tinha gente da própria CBTU, estavam todos juntos. Né? Então, eles esbarravam na inconstitucionalidade. É claro, né, pessoal? Depois veio aquela proposta do governo federal, nós já tínhamos uma ação civil pública impetrada, que já contemplava constitucionalmente quem tem direito. Né? Aquela comissão, né, dos representantes ignorou o que o Ministério Público dispôs na ação civil pública e fez a sua própria tese e levou lá. Não aceitou que os policiais ferroviários da rede fossem reintegrados, reconhecidos, e o pessoal metroviário ficassem para depois, não aceitou. E, diga-se de passagem, se os senhores fizerem um levantamento de quem lucrou com essa nossa situação, com essa questão da Polícia Ferroviária Federal, se os senhores botarem na caneta, os senhores vão ver que são dois. Né? Doutor Promessa e Reginaldo Lero. Né? Foram eles que lucraram e não resolveram nada. O senhor Doutor Promessa, hoje apelidado de Patinete, na época ele pedia ao pessoal para não impetrar ações porque ele estava resolvendo a causa, que seria resolvida. Ninguém poderia entrar com processo, somente ele entrou. Né? Aí o senhor veja a capacidade desse elemento. Ele entrou, foi beneficiado, não passou para ninguém o seu processo, né? Desprezou seus pares, seus colegas, deixou prescrever qualquer tentativa de processo, prescreveu e nós ficamos somente na mão da ação civil pública. Então, estou falando isso porque hoje tem gente aí, no Rio de Janeiro, outro de Minas Gerais, misturado com metroviários, que pensam a mesma coisa que eles apregoavam lá no passado. Então, esses aí são os traidores da Polícia Ferroviária Federal, né? São eles que hoje vêm telefonar para associados da ANA-PFF aderirem à associação fake deles. Digo aos senhores, fiquem firmes na sua associação, ANA-PFF. Os senhores que aderirem a outra associação não tem problema. Peçam-nos que sejam retirados, a gente retira sem problema algum. Mas o conselho que damos é não entre em furada, não temos mais idade. A nossa inteligência não permite mais que sejamos enganados. Somos policiais, não somos idiotas. Não é, pessoal? Então, quando eu falo no ordenamento jurídico, e aquele artigo 8º da Lei 12.462, ele foi retirado do ordenamento jurídico.
né, pelo corrupto presidente Michel Temer, né, extinguiu a ADI. Então foi retirado do ordenamento jurídico, está fora. O que nós temos no ordenamento jurídico são as disposições, né, constitucionais, artigo 147, 144, inciso 3º, o artigo 37 do concurso, o 19 do ADCT, e também faz parte desse ordenamento o direito adquirido, nunca esquecendo disso. Nós fizemos um trabalho junto à AGU, um termo de conciliação, fomos aceitos, e culminou no entendimento com a advogada-geral da União, lembro os senhores. Ela, então, produziu uma manifestação nos autos da ADI, no Supremo Tribunal Federal. Nos foi benéfica, em consonância com o que dispõe o Ministério Público na ação civil pública. Olhem só. Então, nós colocamos na Suprema Corte a posição firmada pela Advocacia Geral da União. O Gurgel de Faria, quando olhar na ação civil pública o arcabouço de argumentações do Ministério Público, ele vai ver lá que foi juntada a manifestação da AGU lá na Suprema Corte. Então, quer dizer, a AGU firmou perante a Suprema Corte do país a sua posição quanto à Polícia Ferroviária Federal, a sua regulamentação e quem tem direito. Olha só, já está lá, juntado na nossa ação civil pública. Vejam, senhores, o trabalho da ANA PFF. Mandei um ofício para o ministro Gurgel de Faria. Solicitei uma audiência com ele, mas a audiência só é concedida quando o processo for pautado para a decisão. Mas nós não tínhamos interesse propriamente numa audiência, porque o nosso objetivo era passar informações sobre o que está ocorrendo no âmbito da nossa causa, da nossa situação, da juridicidade atual. Eu passei para ele. Destaquei o quantitativo de policiais a serem beneficiados, que são bem poucos. Bem como disse o Ministério Público Federal. A gente sabe que tribunais, né, desembargadores, ministros, eles ficam meio que cestrosos quando vão tomar uma decisão, quando ela beneficia milhares de servidores. É difícil a decisão, porque vai dar despesa para o governo. E os senhores sabem que esse argumento a AGU usou lá na segunda instância do TRF5, né? Dizendo que se o TRF5 tomasse a decisão favorável ao que o Ministério Público peticiona, acarretaria em despesa, né? Fardamento, viatura, o arcabouço, né? O aparato policial para implementar a polícia. Então, eles usaram esse argumento lá para o desembargador, que aceitou. Né? Mas muito pífia a argumentação, o arrazoado da AGU, muito pífia. Uma decisão, como eu já falei, que não tem sentido nenhum, a não ser protelar o processo. Porque se nós tivéssemos uma decisão favorável lá, nós já estaríamos reintegrados, porque nós executaríamos a decisão, e a AGU sabia disso. Acredito que o processo já tenha sido apreciado, já esteja pronto para entrar em pauta no STJ para julgamento. Então, nós entramos lá no Superior Tribunal de Justiça
como amigos da corte, amicis curiae, no processo. Fomos aceitos, nós postamos em nossas páginas, né, sociais aí, nas nossas plataformas digitais. Nós enviamos para lá o memorial descritivo da polícia, aquele memorial que todos os policiais do Brasil nos forneceram fotos, vídeos, relatos de como a polícia trabalhava em todo o território nacional, né, armada e fardada. Quando nós enviamos a petição de amigos da corte, também nós enviamos a relação dos associados da ANA PFF. Nós temos aqui registrados, este ano, 99 novas adesões. Inclusive a última aqui, que me chegou, de um colega nosso, o Francisco, de Teresina, Piauí. Olha só. Então, esses 99, juntamente com os que estão entrando todas as semanas, estão aderindo à nossa associação, nós juntaremos lá na relação que está o Superior Tribunal de Justiça. Então, nós acreditamos, né, que essa decisão vai nos ser favorável. Trata-se de um direito administrativo negado pelo governo federal. A gente já vem dizendo isso há muito tempo. E eu disse aos senhores que a nossa situação seria resolvida através da justiça. Todas as, vamos dizer, as previsões que a ANA-PF fez se confirmaram. Desde do nosso pedido de extensão do alcance da ação civil pública. Lembro os senhores que era só para Pernambuco e queriam colocar metroviários também, o Ministério Público não aceitou. E nós também tivemos aquela vitória lá diante da Suprema Corte, como já dissemos aí, a manifestação da AGU. Então, o campo do governo nós minamos, eles estão caminhando no campo minado. Existe outra questão que a gente vai tratar como procurador, dentre outras, né? A questão da responsabilidade do presidente da República, porque nós temos lá uma proposta de acordo no Ministério da Justiça com o governo para evitar maiores despesas. Nós estamos, né, propondo uma recepção amigável para reduzir gastos. Trata-se de um direito fático que o governo, mais cedo ou mais tarde, vai ter que cumprir, isso não tem volta. Então, o presidente pode responder por que ele está pagando, né, despendendo recursos quando ele teve a oportunidade de reduzir esses custos para a criação dessa polícia e recepção dos policiais. Né, pessoal? Também vale salientar aqui que, como a gente já falou, quando o juiz vai proferir uma decisão, vai apreciar um processo, ele olha no ordenamento jurídico o que há sobre aquele assunto. Ele vai tomar a sua decisão, talvez nem vá a plenário, porque não estamos discutindo a constitucionalidade, e sim uma obrigação do governo federal em cumprir as suas atribuições
e criar atos administrativos para reconhecer aqueles de direito. A constitucionalidade já está assentada. Eu sou leigo, não sou advogado, mas por que, sendo que o tribunal tome uma decisão a nosso favor, porque ele aceitaria um recurso extraordinário para a Suprema Corte, se lá na Suprema Corte já está assentado, né, o que o governo pensa, o que o governo afirma perante a Suprema Corte através da AGU. Para que subisse lá já está disposto o que ele pensa, né? Já está firmada a sua tese. Então eu gostaria de ver uma decisão favorável e também transitar em julgado nesse STJ, pessoal. Volto a repetir. Pode tirar foto com o presidente, com o Rodrigo Maia, com o Alcolumbre, com o Papa. Não vão passar por cima da Constituição. Né, pessoal? Jamais o presidente vai pegar a caneta e vai transformar um empregado público em servidor público, desprezando o artigo 37 do concurso público, afrontando a Constituição. Mesmo que ele faça isso, em hipótese, é claro que ele não fará, porque nós estamos em litígio, nesse momento ele não fará nada. Ele se guiará, se orientará pela conselheira da União, que é a AGU, que vai estudar o preâmbulo jurídico e vai dizer, senhor presidente, é assim assado. Como foi lá no Salão Negro. A AGU foi que disse para o governo, olha, mande a secretária lá e recepcione esse pessoal aqui. Porque antes de fazer uma proposta, o senhor Lula consultou a AGU. Né, pessoal? Então não existe estratégia. Mas vamos supor que o presidente, numa canetada, coloque todo o pessoal, crie uma medida provisória. Coloque todos aqueles 3.600 homens da CBTU, Rede, 3 Unes. Né? Então, mesmo que o Procurador-Geral da República fechasse os olhos, que não vai fechar, né? Ele não vai admitir isso. Por que eu digo isso? Eu vou dar um exemplo. As entidades que representam os bancários, os bancários do Banco do Brasil, que é a economia mista, são empregados públicos, entraria com processo e transformaria todos os do Banco do Brasil em servidores. Sem falar em outras empresas a nível nacional. Seria uma avalanche de empregados públicos sendo transformados em servidores, né? Tem fundamento? Não tem fundamento, gente. Então, por isso que eu digo aos senhores, bota a mascarazinha, bota PFF, vai lá, bota a camiseta. Eu sou PFF. Bota palhaçada nisso, né? Mas fica aqui os nossos agradecimentos, porque como garotos, né, velhotes de propaganda, nos serve. Né, pessoal? Colocar sempre em evidência a Polícia Ferroviária, o presidente não se desligar dessa situação, né? Então, estamos aqui, temos um tempinho antes da decisão lá do Superior Tribunal de Justiça. Temos um tempinho porque o governo, com a videoconferência que ele realizou, o Dr. Técio, que é o secretário executivo, deve ter passado já para as outras, vamos dizer assim, os outros departamentos dentro do Ministério da Justiça, para cada
departamento emitir a sua opinião, sua visão jurídica, aí fazer um relato e entregar para o Ministério, para o Ministro da Justiça, despachar com o presidente. Mas já deu um tempo, né? São 40 dias. Já eles devem já estar resolvendo isso aí. Então seria inteligente da parte do presidente que ele nos chamasse lá, né? E a gente montasse um grupo de trabalho, conforme a gente já colocou na proposta, nossa proposta que está lá, proposta aceita. A proposta dos outros, pessoal, não foi aceita, né? 3 dias, GU chutou a traseira deles, né? Então, esperamos que o presidente tenha grandeza, sensibilidade, nos chame para conversar, porque uma decisão de uma Suprema Corte, como é o STJ, vai pegar muito mal para ele, né? Porque a obrigação dele cumprir a Constituição. A omissão dele é a pior decisão, se omitir. O Brasil aí gastou bilhões. Tiraram dinheiro daqui dali, gastou bilhões nessa pandemia. Colocou 1.000 agentes na Polícia Rodoviária, 1.000 e poucos, agora mais 600, colocou na Polícia Federal. Colocam dinheiro na Força Nacional, que é uma farsa nacional. É um ralo de dinheiro, né? Dinheiro atirado fora. Aí não tem os míseros reais para colocar em funcionamento uma polícia de Estado que está na Constituição. Aí eu pergunto, e eu sempre digo aqui, antigamente falava em passagem de nível, roubo de fio, assaltante de batedor de carteira na plataforma do metrô. Ah, pessoal, Polícia Federal para combater esse tipo de delitos simples, né? Menosprezando as fronteiras e o que transita dentro de vagões. Eu digo aqui, afirmo, tem gente no Ministério da Justiça, e até de carreira, como bem disse o então secretário nacional de Justiça, que era o Ricardo Balestrari, que lá dentro tinha gente que não queria polícia. Tem gente lá a serviço, não só lá como outras partes do governo federal, a serviço dos sonegadores de impostos das ferrovias, talvez até traficantes de drogas e armas. Por isso não querem polícia. A Polícia Rodoviária, né, lá no seu departamento de operações estruturadas, já se manifestou lá na comissão do combate ao crime organizado que não adianta fechar as estradas se considerável produtos, né, transitam incólumes em vagões nas ferrovias. Por isso que não querem polícia. E eu acho que o presidente Bolsonaro não vai deixar que uma Suprema Corte decida que ele deva cumprir as suas obrigações e que a gente vem falar em público que possivelmente o governo seja conivente com o que ocorre nas ferrovias, os delitos. Como não há fiscalização, policiamento, ninguém sabe de nada, né? Mas a sua omissão, a sua falta de cumprimento do seu dever, permite que isto continue ocorrendo. Também digo aos senhores que talvez o governo não se interesse em regulamentar um departamento, estruturar para colocar policiais aposentados, policiais velhos lá a trabalharem, investir em alguém que vai trabalhar 1, 2, 3 anos e depois se recolher na aposentadoria. Ah, pessoal. Por isso que eu digo, temos poucos policiais, podemos iniciar a polícia. Agora, se eles não quiserem investir,
no pessoal veterano, ele que pague, coloque em dias os salários, com isonomia com a Polícia Rodoviária Federal, tanto os policiais como as pensionistas, paguem as nossas indenizações e regulamente o departamento quando bem entender. É claro, nós vamos envidar esforços para regulamentar a polícia. É um dever nosso, um dever dos policiais, né? Dar continuidade a essa instituição tão necessária no país. O nosso ministro da Justiça, doutor André Mendonça, todas as quintas-feiras, né, na live do presidente, ou em outras oportunidades, ele está sempre do lado do presidente Bolsonaro. Né? Segurança Pública está pedindo socorro. As polícias civis, militares, inclusive a nossa co-irmã rodoviária, estão trabalhando aí, vamos dizer assim, tenebrosamente para combater o crime. E o ministro passeando em roda do presidente para lá e para cá. Hã? Temos que trabalhar na segurança pública, ministro, fazer projetos, né? Criar algum plano de trabalho nas fronteiras com as polícias imbricadas no combate ao crime organizado. Não se vê nada de concreto feito nesse sentido. Nós conhecemos as fronteiras, nós sabemos como funcionam as fronteiras, como funcionam as ferrovias, como eles carregam, onde descarregam, como é feita uma composição. Nós sabemos de tudo. O trem, como caminhão, diferente do caminhão, não tem desvio. Ele obedece à linha, fácil de fiscalizar. Mas das 10 milhões de toneladas que circulam no Brasil só de mercadorias, nenhum vagão foi aberto nos últimos 30 anos. Abrimos alguns vagões de contrabando aqui no Rio Grande do Sul e colocaram os policiais na rua. Demitiram os policiais. Né? Como disse o Marcos Rolim, a Polícia Ferroviária trabalhou e resolveu a situação aqui no Rio Grande do Sul. Quando a rede sofreu um atentado, não foi a Polícia Ferroviária Federal, foi o Carlos Alves que fez o levantamento, enviou ao presidente Sarney com os nomes, os modos operantes, o que acontecia no âmbito das fronteiras e dentro da própria empresa ferroviária. Denunciamos ao Ministério Público. O próprio, não vou citar o nome aqui, ministro do Transportes, disse no Ministério da Justiça que aqui não existia polícia, que na rede ferroviária não existia polícia. É claro que não existia polícia. Ele era o maior contrabandista. Vejam só, a coisa era grande aqui o que passava aqui no Rio Grande do Sul. Acredito que também em Corumbá e Ponta Porã. Agora o ministro Tarcísio de Freitas vai reativar os ramais. Já era sem tempo. Já era para tirar a concessão dessa empresa, né, e conceder a quem tem vontade de trabalhar, operar o sistema ferroviário aqui na Malha Sul, ou em todas as ferrovias que foram abandonadas no país, acho que em torno de 15 mil quilômetros de ferrovias. Ah, pessoal, os países vizinhos aí querem produtos lá via ferroviária e querem enviar produtos para cá também por trens. Em torno aí de idas e vindas, em torno de 25, 30 mil toneladas dia. Pode tirar centenas, milhares de vagões dos asfaltos. Lá, pessoal.
Então parece que o ministro está tendo uma visão lógica da coisa. Precisa reativar as ferrovias para não ficar na mão dos caminhoneiros. Né? Fazer com que o trem cumpra, né? Como previu lá o nosso querido, saudoso Dom Pedro II, que ele teve uma visão de grande estadista, que as ferrovias deveriam transportar as riquezas do Brasil. Então, hoje eles estão se dando conta que realmente, como outros países desenvolvidos, as ferrovias devem ser exploradas. Tá, pessoal? Então, era essa fala que eu tinha para passar aos senhores nesse final de semana. Estamos nos encaminhando para o final de ano. Eu ainda estou com esperança que a nossa decisão de tutela saia ainda este ano. Mas se não sair, eu liguei para lá. Nós, dos 8.000 processos sob ofício do Gurgel de Faria, quando ele assumiu em 2013, ele baixou o nosso depois de 2 anos e 7 meses. Agora já faz 1 ano e 7 meses que está na mesa dele para apreciação. Já deve ter apreciado, já deve estar pronto, concluso. Né? Então, eu acredito que nós estejamos ali entre os primeiros a serem pautados para a decisão. Após essa decisão, nós teremos, então, a volta da Polícia Ferroviária Federal, os direitos a serem reconhecidos, entraremos, então, em outro patamar da nossa história. Né, senhores? Quem vão ser os contemplados? Policiais da Rede Ferroviária Federal, que estavam em exercício em 1988, lá na carteirinha, agente de segurança ferroviária, e posteriormente aqueles que prestaram concurso e também trabalharam após a Constituição mais de 5 anos. É o direito adquirido porque trabalharam na função mais de 5 anos. Esses serão os policiais a serem beneficiados. Quanto ao espaço temporal, quando foi admitido até a saída, aí é uma questão que o Ministério Público vai resolver da melhor maneira possível, né, pessoal? Um abraço a todos, um bom final de semana, fiquem com Deus, atentem para o que nós colocamos aqui, façam as suas avaliações e continue acreditando e aderindo à nossa associação. Que essa sim é uma associação de respeito, dirigida por o que há de melhor de policiais na nossa categoria. É um time de elite. Tem tantos outros aí que também farão parte da nossa associação, porque ela continuará, após o nosso reconhecimento, com aqueles que se dispuserem a fazerem parte de uma direção, juntamente com os novos, a gurizada que deverá entrar aí na nossa polícia. Pessoal? Então será uma associação muito mais forte a partir do nosso nome constar no contra-cheque do Ministério da Justiça. Abraço a todos.